Obrigada por se juntar à nova igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos a sua história, mandando um e-mail para contato@novaig.com.br. Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho, para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br/doe. E não deixe de conferir nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente irão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br/loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Hoje nós vamos falar sobre a ótica de Deus. A ótica de Deus. Esse negócio, às vezes você ora e você tem que escolher um título, né, menor, que se adeque mais. Eu pensei, a visão de Deus, mas caramba, ver como Deus vê. Eu falei, não, vamos para a ótica de Deus, eu acho que dá para entender. E a gente vai falar exatamente sobre isso, como Deus vê as coisas, que quase sempre é diferente da maneira como o homem vê, quase sempre é diferente até mesmo como a religião. A religião, existe uma religião, desculpe a ousadia, que ela está a serviço do inferno, porque ela patrocina mentiras, ela patrocina coisas que não tem absolutamente nada a ver com a obra que Jesus consumou na cruz. Então, muitas vezes a própria religião, ela te estimula a um estilo de vida que não é aquilo que Deus programou para você, planejou para mim e para você. Então, como é que Deus me vê? Como Deus me vê? Qual é a ótica de Deus em relação à minha vida? Eu quero buscar um exemplo em dois personagens na Bíblia. O primeiro é Abraão, vamos lá. Olha só, 1 Crônicas 1:27 é um versículo tão interessante. Eu estava lendo esses dias e isso aqui é uma genealogia enorme que começa lá no versículo 1 e vai vindo, e aí chega em Abraão, e a Bíblia diz o seguinte: e Abraão, que é Abraão. Interessante isso. Isso me chamou a atenção. Eu falei, caramba, Abraão, que é Abraão. Por que não chama logo de Abraão, né? Fala Abraão, que é Abraão. E outra versão diz assim: e Abraão, mais tarde chamado de Abraão. Por que essa diferença? Em duas identidades, nós temos uma ajuda significativa na língua portuguesa para entender isso. Por exemplo, no inglês, o verbo to be, ele pode significar, dependendo da frase, dependendo do contexto, ele pode significar estar ou ser, né? É o verbo to be. Agora, no português, você pode aplicar os dois verbos, ou estar ou ser. Então, na verdade, o que esse versículo diz é o seguinte: Abraão, ele está Abraão, mas na verdade ele é Abraão. Ele está Abraão, mas aos olhos de Deus, aos olhos do homem, ele é Abraão, mas aos olhos de Deus, ele já é Abraão. Você vai me perguntar assim: quanto tempo durou para que Abraão mudasse de nome? Ele foi chamado com 75 anos, quando ele estava lá em Ur dos Caldeus, e aos 99, justamente ali de Gênesis 12 até Gênesis 17, foi esse período de 24 anos, em que Deus se apresentou para ele, lá em Gênesis 17:1, dizendo: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E ali Deus mudou o nome, você não se chamará mais Abrão, mas Abraão. Então, Deus deu um chamado para Abraão quando ele ainda era Abrão. Olha só, Gênesis 12, 2, 3: farei de você, Abrão, uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Quantos creem que Deus nos chamou para sermos bênção para outros? Não apenas uma bênção para nós mesmos. Deus não vai dar apenas aquilo que é o suficiente para nós. A Bíblia diz o seguinte: Jesus disse para a mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Antes essa água será nele uma fonte a jorrar. Meu irmão, quando a fonte jorra, você beneficia muitas pessoas. A primeira parte diz que você se beneficia, né? Você beneficia a si mesmo. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ou seja, ele vai ser suprido, ele vai ser saciado. Mas essa água, ela será mais do que o suficiente para te
alimentar, para te saciar, para te dessedentar. Ela será como um rio de água viva para abençoar vidas. Quantos aqui já foram usados por Deus para abençoar outras vidas? Vou até fechar os olhos. Você já foi usado por Deus? Sei lá, para fazer uma simples oração, para trazer uma palavra de consolo. Talvez você não falou nada, você só deu um abraço, você colocou a sua mão no ombro de alguém e aquilo realmente foi importante, ministrou consolo de Deus, força de Deus. Queridos, Deus quer usar você. Sabe, Abrão significa pai exaltado. E há uma diferença enorme entre Abrão e Abraão, porque apesar de ser apenas o acréscimo de um ar, né, Abraão para Abrão, cara, o significado é completamente diferente. Abrão, um pai ensimesmado, pai exaltado, um pai orgulhoso, um pai que não conseguia olhar para outra coisa a não ser para o seu próprio umbigo. De repente Deus olha para ele e diz assim: cara, você não é Abrão, você é Abraão. Abraão quer dizer pai de multidões, pai de muita gente, pai de nações. E ali no versículo 3 diz: abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, por meio de você todas as famílias da terra serão abençoadas, inclusive a minha e a sua. Nós fomos alcançados e abençoados pela bênção de Abraão. Agora eu queria ver um outro personagem que está no Novo Testamento, que também é um versículo muito interessante, parecido com aquele que Abrão, chamado de Abraão. Quando Jesus escolheu os 12, aí a Bíblia que define qual o nome deles, e começa com o Simão. Diz assim: os 12 são Simão. Jesus mais tarde chamou Pedro, que significa rocha. E a outra tradução diz: esses foram os 12 que ele escolheu. Simão, a quem ele chamou Pedro. Simão, a palavra Simão quer dizer aquele que ouve, mas tem um outro significado também que diz Simão inconstante. E você sabe, se você já leu um pouco a Bíblia, os evangelhos, você sabe que inconstância era com Pedro mesmo. Aliás, com Simão, né? Era com Simão. Uma hora ele chutava uma bola assim dentro, bola cheíssima. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Caraca, e Jesus disse para ele assim, Jesus falou desse jeito para ele: caraca, Pedro, né? Não falou assim não. Não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. Cara, você deu uma bola cheia. E ele ficou empolgado com aquilo. Falou: caramba, interessante, não estou nem mais precisando de Jesus agora. O Pai já fala direto comigo, foi o Pai que me revelou. E ele se nomeou, se autonomeou agora conselheiro de Jesus. Eu vou aconselhar de Jesus. E aí Jesus falando da morte, que era necessário que ele fosse entregue, que ele fosse açoitado e que fosse à cruz e morresse por nós. Pedro chamou-o de lado e disse assim: mestre, deixa eu te dar um conselho. Para de falar de cruz, para de falar essas coisas, não faz bem, traz um astral muito ruim para o grupo. O grupo vai ficar para baixo, cara. Você é um líder, você não tem que ficar falando isso. E Jesus olhou nos olhos dele e disse assim: arreda-te, Satanás. Caramba, o cara estava lá em cima, lá na montanha, daqui a pouco estava no vale. Por quê? Porque era inconstante, é o nome dele, Simão. Mas Jesus já o via como Pedro, como a rocha, né? Chamou Pedro, que significa rocha. Já pensou de uma pessoa inconstante para uma pessoa tão sólida e tão firme como uma rocha? É isso que Deus quer fazer com a minha e com a sua vida. Chega de inconstância, chega de volubilidade, ser volúvel. Uma hora você crê, uma hora você está empolgado, uma hora você está apaixonado, uma hora você está entusiasmado, está lá no pico da montanha, outra hora você está lá cabisbaixo, sabe, por causa de uma circunstância às vezes até pequena. Olha só, irmãos, e isso todos nós estamos suscetíveis, todos nós. A Bíblia fala de um grande homem de Deus, um profeta de Deus chamado Elias. Quantos já ouviram falar em Elias? Quando você fala de Elias, você pensa em quê? O cara que mandou vir fogo do céu. E também o cara que enfrentou os 450 profetas de Baal e os venceu. Juntando com mais os 400 de Astarote, foram 850 adoradores de Baal que ele confrontou e ele os venceu. E eles foram mortos. Aí de repente no outro dia, ele recebe um recado, uma ameaça de uma mulher.
Uma mulher, olha como uma mulher é poderosa. Uma mulher mais poderosa do que 850 homens. O cara ficou balançado, você sabe disso. Mandou um recado: amanhã a essas horas, Elias é um homem morto. E ele ficou debaixo de muita depressão, debaixo de muita tristeza. Um desânimo geral se abateu sobre ele. Só para dizer que nós somos pessoas sujeitas a esses sentimentos, sabe, esses altos e baixos. Mas eu creio que isso vai terminar, isso vai acabar na sua vida e na minha vida. É a vontade de Deus que você seja uma pessoa estável na fé. Alguém diga amém, é isso, estável. Que você tenha estabilidade na sua fé, uma firmeza, firme nas suas convicções, firme nas suas certezas, firme na sua fé. E não se abalar, um inconstante, Simão, uma hora lá em cima, uma hora certa, bola cheia, outra hora bola murcha. Meu Deus do céu, até quando isso? Senhor, ainda que todos te neguem, eu vou até a morte. Oh, Simão, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Eu de jeito nenhum. E aparentemente ele começou a provar, né? Que ele ia até o final. Foi lá, pegou a espada e cortou a orelha lá de Malco, um dos servos do sumo sacerdote. E Jesus falou: Pedro, não é nada disso. E na hora H, na hora da pressão, ele negou. Na hora da pressão, ele arriou. Na hora da pressão, ele desanimou. Ele desmaiou na sua alma. Enquanto eu estou falando isso, o Espírito Santo está me mostrando que tem pessoas aqui que estão cansadas. Você tem enfrentado uma guerra espiritual grande, pressões. Você sabe que existe uma realidade chamada mundo espiritual. Não tem como negar isso. E que existem forças malignas que agem nesse mundo espiritual. Forças que vêm para poder te oprimir mesmo, para gerar desânimo, gerar até mesmo desespero. Um estresse tão grande, às vezes nas relações que não dão certo, às vezes os negócios que não estão dando certo. Às vezes é a tua saúde que anda aí, sabe, cambaleando prognósticos e diagnósticos da medicina que te, sabe, tem impressionado muito você. Eu queria orar para que você fosse renovado por Deus nessa noite. E eu queria dar uma palavra profética para você. Tudo aquilo que você tem sido roubado de uma maneira ou de outra, em tudo aquilo que você tem sido lesado pelo mundo espiritual, eu quero profetizar que haverá restituição da parte do Senhor. A Bíblia diz que quando o ladrão é apanhado, Provérbios 6:30, e o ladrão fala claramente da ação maligna, da ação do diabo. Quando o ladrão é apanhado, ele é obrigado a devolver 7 vezes mais. Irmãos, e a boa notícia não é que eu e você temos que ir atrás do ladrão. Ele já foi apanhado na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Ele já foi apanhado, ele já foi desmascarado na cruz do Calvário. Ele já foi vencido na cruz. Esse ladrão foi derrotado por Jesus na cruz. Ele não tem o direito de roubar de você. Ele não tem o direito. Haverá restituição na sua vida, creia nisso. É um princípio da palavra. Quando ele é desmascarado, quando ele é confrontado. Muitas vezes eu percebo que quando o assunto é roubo, quando o assunto é ação maligna, o diabo ele rouba por 2 vias. Normalmente ele usa 2 vias. Já falei isso aqui no domingo passado, desse em março. Ele rouba muita gente pela via da ignorância. O que é ignorância, pastor? Falta de entendimento. Ignorância é falta de entendimento, falta de revelação. O apóstolo Paulo, orando para os santos de Éfeso, para os irmãos lá, os efésios, ele diz assim: que o Senhor conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da verdade. Iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual a esperança da vossa vocação, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à direita de Deus Pai, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século. Meu irmão, se eu e você estamos assentados com Cristo em lugares celestiais, isso significa que principados, potestades, poderes, domínios e qualquer nome está debaixo dos nossos pés.
Esse é o lugar dos teus inimigos na sua vida. Esse é o lugar de Satanás na sua vida. Esse é o lugar do diabo, do ladrão, do mentiroso, do enganador, o sedutor. Só cabe um lugar para Satanás na tua vida, debaixo dos seus pés. Pastor, mas eu tenho medo desse negócio de guerra espiritual. Não é guerra espiritual, querido. Você não tem que fazer guerra, você tem que simplesmente liberar a tua fé e chamar à existência o que já aconteceu na cruz. Você não vai vencer, a vitória já foi consumada, já foi realizada, a obra já foi realizada, a obra já foi concretizada. Agora você precisa ter uma postura de fé, porque o diabo ele rouba pela via da ignorância, que é a falta de entendimento daquilo que te pertence em Cristo, falta de entendimento da abrangência da obra que foi consumada na cruz, os benefícios que foram conquistados por Ele a meu e a teu favor na cruz do Calvário. Essa falta de entendimento gera essa ignorância, que é prato feito para o diabo vir e roubar fartamente. Vou te dar um exemplo. Se você escuta um pregador dizendo o seguinte: olha, pode ser que essa doença tenha vindo de Deus. Deus te colocou no leito de enfermidade, para que ali naquele leito de enfermidade, Ele te ensine uma lição. Eu fico pensando assim, se for porque precisamos de lição, então todo mundo tem que ir para o leito de enfermidade. Porque não tem nenhuma aqui que não precise de lição. Todos nós precisamos, mas é mentira, porque na Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O apóstolo Pedro diz lá em 1 Pedro 2,24, que pelas suas chagas, pelas suas feridas, cada um de nós foi sarado em nome de Jesus. Pastor Bené, então tá bom, uma das vias é a ignorância. Qual é a outra via que o diabo usa para nos roubar fartamente? A inércia, a letargia, a morosidade espiritual, a falta de um posicionamento claro, a falta de uma postura clara de autoridade. De você chegar para o inimigo e dizer assim: solta o que é meu. E se ele disser para você assim: quem você pensa que é? Eu falei: eu não penso quem eu sou. Eu sou filho de Deus em Cristo. Porque outra mentira que se ensina é o seguinte: olha, você não pode repreender o diabo, a menos que você tenha muita santidade e muita maturidade. Meu irmão, a autoridade ela não deriva, a autoridade do crente, a autoridade do filho de Deus, não deriva do fato de eu jejuar demais, orar muito, ler muita Bíblia. Tudo isso ajuda, tudo isso tem o seu espaço. Mas vai que infelizmente eu estou uma semana sem orar, eu estou uma semana sem ler a Bíblia, e o diabo se levanta contra mim, você não precisa ter dúvida, ele vai ser repreendido. Porque o que me confere autoridade é a minha identidade, não é a minha santidade. Eu já sou santo em Cristo, cada um de nós já é santo. Essa é a nossa identidade, a identidade de filho. Eu lembro uma vez que a Bíblia diz lá em Atos, eu não estou lembrado se é Atos 13, 15 ou 17, que fala dos filhos de um sacerdote chamado Seba, eram 7, foram tentar repreender um demônio, e eles disseram o seguinte: no nome de Jesus que Paulo prega, saiam. O demônio olhou para ele e disse assim: olha, Jesus eu conheço, Paulo também, vocês, quem vocês são? Olharam para o outro: quem nós somos? Frequentadores de igreja, filhos do pastor, do sacerdote. Nós somos assíduos nas células. Cara, olha, tudo bem, tudo isso é importante, tudo isso tem o seu lugar, tem o seu valor, mas não é isso que te dá autoridade no reino espiritual. Você pode frequentar todas as atividades da igreja, tá? Você pode ser membro da Universal, de reunião de manhã, de tarde, de madrugada, de noite, todos os dias, nada contra, mas não é isso que te confere autoridade. Só tem uma coisa que confere autoridade a mim e a você: o novo nascimento em Cristo Jesus, o ser nova criatura em Cristo. A todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, você pode conferir isso: o diabo sabe quem você é, e ele treme de medo de você usar essa sua autoridade para repreendê-lo, porque funciona.
Irmão, vez após vez, eu posso até não estar naquele dia maravilhoso com a minha esposa, talvez houve alguma rusga, talvez eu não fui bem naquele dia em algum aspecto, mas quando eu percebo no meu espírito que o diabo está se aproximando, aí ele vai tomar. E eu digo assim: Satanás, inferno, eu te repreendo em nome de Jesus, eu te ordeno, eu te obrigo a soltar tudo aquilo que é meu por direito e herança em Cristo. Solta agora, na autoridade daquele que esmagou a tua cabeça, serpente imunda, na cruz do Calvário. Isso é posicionamento, é sair do campo da inércia, do campo da letargia, da morosidade, do comodismo espiritual, e realmente confrontar as trevas, e você vai ver que funciona. Não tem qual é a oração, pastor? Qual é a receita? Meu irmão, é a sua fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a sua fé. Exerça a sua fé com autoridade, exerça a sua fé com ousadia, com intrepidez. E ainda nesta semana você vai começar a ver o diabo soltando, o ladrão soltando aquilo que ele roubou, que ele levou, que ele tomou de você. Ele não está autorizado a tomar de você. Meu irmão, o ladrão não pode roubar você, não pode roubar o teu casamento, não pode roubar a tua vida financeira, não pode tocar na tua saúde. Ele não pode, mas ele se atreve, ele é atrevido. Ele vai entrando, se ninguém falar nada. Sabe aquele penetra? Na minha época tinha aqueles que eram penetras, não eram convidados para a festa, mas eles eram penetras, iam com o convidado. E na hora lá o convidado envolvia lá o porteiro, o segurança, amigo, tá. Aí o outro já, o penetra entrava. O diabo age desse jeito. O diabo age como se nada tivesse acontecido na cruz, mas ele sabe o que aconteceu. E você tem que lembrar a ele o que aconteceu na cruz. O teu exercício é esse. O teu exercício de fé é lembrar ao mundo espiritual maligno, satânico, o que aconteceu com eles na cruz do Calvário. Pastor, o que a Bíblia diz? Colossenses 2,15: tendo despojado os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Tendo despojado, despojar é descobrir, é desnudar, é tirar as armas, desarmar. Meu irmão, o inimigo foi desarmado na cruz. Ele não tem mais armas, ele não tem mais argumentos. Porque até que você peque, o diabo diz assim: você está me repreendendo, você pecou, você foi rebelde, você adulterou, você mentiu, você fez um negócio ilícito. E talvez você tenha que dizer para ele assim: realmente, mas eu já fui plenamente perdoada. Não, eu não estou aqui incentivando o cinismo, o sarcasmo espiritual, que você faz o que você quiser e você vai de peito aberto contra o mundo espiritual. Você vai se arrebentar, tá? Cuidado com o cinismo. Eu não estou falando de um uso leviano da autoridade que Deus te deu. Não é um uso inconsequente e irresponsável. Nós temos um compromisso com a santidade. A graça, ela promove santidade em nós, querido. A graça de Deus, que é o seu favor imerecido, o seu amor incondicional, ela promove em nós temor em nossos corações, seriedade, criteriosidade, retidão, integridade, nas motivações e nas intenções do nosso coração, para lidar com as coisas de Deus, para lidar com as coisas espirituais. Ninguém está brincando de pecar e ainda ficar repreendendo o diabo, não é isso. Mas eventualmente nós pecamos, eventualmente nós damos brechas, eventualmente nós falhamos, eventualmente nós cometemos faltas. E não é isso que vai tirar a sua autoridade. Isso não tira a sua autoridade. Eu queria te dar um tempo agora. Eu queria pedir para alguém subir, para trocar o teclado. Eu queria te dar um tempo. Nós não estamos terminando, tá? É só um momento profético da reunião. Eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça e orasse nesse momento. Talvez você vai ter que confrontar algumas situações, alguns inimigos que você tem percebido, que tem entrado, desculpa a expressão, e tem feito a festa. Não é a vontade de Deus que o diabo entre e faça a festa. Meu irmão, você precisa decretar no dia que se chama hoje o final de toda festa de Satanás na sua vida.
eis que eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te garanto, em nome de Jesus, com base na cruz, que você tem autoridade sobre o inferno. Você é filho de Deus, você é filha de Deus em Cristo. Você tem autoridade para repreender, para desfazer todas as artimanhas, todas as sutilezas, um por um dos laços do diabo contra a tua vida, contra a tua alma, contra a tua mente, contra o teu corpo, a tua casa, a tua família, a tua profissão, as tuas finanças. Cada um dos laços do diabo nós desfazemos essa noite no nome de Jesus. Declaramos o céu aberto, e a tua herança em Cristo, o céu aberto, os céus de chuva de milagres sobre a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria que você pudesse colocar a tua mão no ombro de quem está ao seu lado e ministrasse o poder de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus, a autoridade de Deus, a herança de Deus sobre o teu irmão, a tua irmã. Ministrasse a cura, ministrasse a prosperidade, a libertação, a quebra de todo tipo e espécie de maldição que tenta prevalecer. A maldição não pode prevalecer na tua vida, porque na cruz Jesus nos resgatou de toda a maldição. Obrigado, Espírito Santo. Oh, rabalaba cheia saias. Ribalabacheias, ribalabachiriabalais. Levanta sua voz e repreenda toda a artimanha de Satanás, toda a sutileza do inferno. Repreende a obra maligna. 1 João 3,8: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Como igreja nós desfazemos uma por uma das obras de Satanás, que ele está tentando estabelecer na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, na sua visão, na sua maneira de entender e discernir as coisas. Toda obra maligna é repreendida. Lucas 10:19: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Aleluia. Quantas promessas, quantas verdades a respeito da minha e da tua vitória em Cristo Jesus. Ele nos conduz em triunfo, sempre nos conduz em triunfo. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Ele nos dá a vitória. Na sua nova identidade está escrito: mais do que vencedor em Cristo Jesus. Na sua nova identidade está escrito: mais do que vencedora em Cristo Jesus. Minha irmã, você é uma vencedora. Sai desse estado de estresse, sai desse estado de cansaço, de extenuação, de ansiedade profunda, de preocupação, de angústia. Nós não permitimos que a angústia prevaleça no teu coração. Não permitimos que o ataque de Satanás prevaleça na tua vida. Meu irmão, preste atenção numa coisa: nós não podemos impedir Satanás de se levantar, mas nós podemos proibir que ele prevaleça. Nós podemos proibir que ele prevaleça, nós podemos impedir que ele prevaleça. Alguém está comigo aí? Se por um caminho vierem, por 7 fugirão. Aleluia. Eles podem até se atrever a vir, mas eles vão encontrar outro atrevido do lado de cá, uma outra atrevida. Cara, é só uma questão de posicionamento, em conexão com a obra da cruz. Não é nada assim na sua força, na sua capacidade, na sua intelectualidade exacerbada. Nada disso. É na simplicidade do teu coração, é na simplicidade do entendimento de que em Cristo Jesus eu sou uma nova criatura, e eu tenho direito a uma nova herança nele. Eu tenho direito a uma vida, e vida com abundância. Amém, gente? Pode, haja luz. Obrigado aí, Vitor. Haja luz. Deus olhava para Abraão e ele já via Abraão. Jesus olhava para Simão e já via Pedro. É assim que Deus vê.
Deus não vê você com defeito. Deus olha para a igreja e não vê nela defeito algum. Isso é expresso com muita clareza através de Salomão lá em Cantares. Olha só, aliás, desculpa, vamos primeiro passar aqui em Lucas, reforçando o chamado de Pedro. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Cantares 4:7 diz assim: você é toda linda, minha amada. Quantos maridos nós temos aqui? Vamos lá, maridos. Cara, agora eu vou colocar você numa saia justa, marido. Por favor, não me pegue depois, tá? Os solteiros façam uma fila assim ao meu redor, façam uma cerca de proteção. Quantos maridos apaixonados nós temos aqui? Não levanta a mão não para você ver. Teve marido que teve tanto medo que levantou as duas mãos e os dois pés. Senão eu apanho em casa. Esse era o marido apaixonado. Olha só o que esse marido apaixonado chamado Salomão disse para sua esposa Sulamita: você é toda linda, minha amada, incomparável, simplesmente inesquecível. As mulheres casadas suspirem, aleluia. Você é inteiramente linda, minha querida, não há em você defeito algum. É assim que Deus nos vê. Essa é a ótica de Deus em relação a nós que fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós que nos tornamos filhos de Deus, é assim que Ele nos vê, como igreja, como noiva. Nós somos a noiva de Cristo, nós somos a igreja. Você é toda linda, não há em você. Meu irmão, isso é uma decisão, é uma escolha. Você sabe que ver defeito nos outros é uma escolha. E não ver defeito também é uma escolha. Quantos pais e mães nós temos aqui? Levanta a mão, você que é pai e mãe. Me diz uma coisa, o seu filho tem defeito? Não tem. É claro que não tem. O meu filho pode aprontar todas. Ligaram lá para casa, quando o Timóteo tinha, sei lá, 5, 6 anos de idade, e disseram: olha, seu filho está aprontando aqui. Onde que ele está? Segura ele aí. Onde é que ele está? Não dá para segurar, ele já está em cima do telhado. Chegamos lá e disseram: poxa, nos desculpe aí. Depois olhamos para ele e falei assim: meu filho, por que você fez isso? Mas se alguém brigasse com a gente por causa dele, a gente fala assim: o meu filho não é assim não. Porque os pais, eles têm a capacidade de cobrir os defeitos. E a Bíblia diz isso lá o próprio Pedro, ele diz lá em 1 Pedro 4:8, que o amor, ele cobre multidão de defeitos. Leva essa para a tua casa, leva essa para a tua semana. Ver defeitos nos outros é uma escolha, é uma decisão. Não ver defeitos também é uma escolha. Tem gente que gosta de criticar, é afeiçoada a criticar. Existe uma crítica, dizem por aí, que é construtiva. Por aí. Cara, a Bíblia fala sobre um confronto em amor. É óbvio, a gente não entende assim, né? Mas vale a repreensão franca do que o amor encoberto. O próprio Salomão diz: mas vale a repreensão franca, mas em amor. Em amor. Quando Deus vai nos corrigir, Ele usa o Espírito Santo para nos dar toques. Meu irmão, é assim que Deus fala comigo. Quando eu estou ouvindo a palavra, uma pregação, Ele vai me dar um toque. E eu vou entendendo que eu preciso de corrigir uma rota aqui, outra rota ali. Alguém está comigo aí? Não? Amém? Você é inteiramente linda. Eu quero ler algumas frases com você aqui. Os homens e a religião podem olhar para você e ver um pecador. Você pode se ver pecador, mas Deus vê um justo totalmente perdoado pelo sangue de Jesus. Glória a Deus por isso. Deus olha para você e Ele não vê um pecador, mesmo que você seja, naquele momento, talvez você está pecador, mas você já é santo aos olhos dele. Entenderam? Talvez você está Abrão, mas você já é Abraão aos olhos dele. Talvez você esteja Simão, você está Simão, mas Deus vai te ver como Pedro. Talvez você está pecador, mas Deus te vê como um santo.
justiça de Deus. Alguém está me entendendo aí, gente? Não é legal você entrar em contato com essa realidade de Deus, com essa dimensão de Deus, e com a maneira totalmente diferente como Ele te vê? Não te anima, não? Me anima demais. Glória a Deus. Os homens e a religião podem olhar para você e ver um doente. Você pode se ver doente, mas Deus vê alguém curado e já gozando de saúde plena, sem doença alguma, por causa da obra consumada por Jesus na cruz. Você pode estar doente, mas você não é doente. Você pode estar diabético, mas você não é diabético. Você pode estar hipertenso, mas você não é hipertenso. Alguém está me entendendo? Você pode estar Abraão, mas você é Abraão. Você pode estar Simão, mas você é Pedro aos olhos de Deus. Aleluia! Aleluia! Os homens e a religião podem ver um pobre. Sou eu, pastor. Você pode se ver pobre, mas Deus vê um rico e próspero, sem pobreza alguma, por meio de Jesus. Pastor, o senhor consegue dar pelo menos uma base bíblica para isso? Consigo. 2 Coríntios 8:9 diz o seguinte: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza tomássemos isso como exemplo e nos conformássemos com a pobreza. É o que está escrito lá. Mas é o que a religião ensina. A religião ensina que quanto mais pobre, mais espiritual. A religião ensina que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mentira! A falta de dinheiro é a raiz de todos os males. Lá não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. O apego ao dinheiro, o amor ao dinheiro, a ganância, a avareza. E eu vou dizer uma coisa: o amor ao dinheiro acontece também em quem é pobre. Tem gente que é pobre, mas é tão apegada. E tem gente que é rico, mas é generoso. Tem gente que é pobre e é generoso, e tem gente que é rico que é ganancioso e avarento. Existem caminhos para todos, mas a vontade de Deus é que nós sejamos prósperos. Salmo 112, versículo 3: prosperidade e riqueza há na casa do justo. Quantos aqui são justos pelo sangue de Jesus? Quantos aqui se tornaram? Quantos aqui já entenderam que por meio de Jesus você se tornou justiça de Deus? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Eu sou justo. E a Bíblia diz que prosperidade e riqueza, ela faz questão de reforçar prosperidade, porque alguém podia dizer: não, mas prosperidade, pastor, não é apenas no âmbito financeiro. É verdade. Prosperidade envolve família abençoada, é verdade. Prosperidade envolve saúde plena, é verdade. Mas Davi, para não deixar nenhuma dúvida, diz assim: prosperidade e riqueza. E riqueza. Vou falar uma coisa que pode chocar você, mas ficar pobre é uma escolha. Assim como ficar rico, aleluia, também é uma escolha. Deus respalda isso. Jesus, pelo que eu entendi, Ele é rico. Sendo rico, escolheu ser pobre, para tomar o meu e o seu lugar, para assumir a minha e a sua pobreza, para que nós nos tornássemos como Ele é rico. Jesus é rico. Jesus não é pobre. Deus é rico, Ele é dono de todo ouro e de toda prata. Agora, se você tem um entendimento de que a pobreza glorifica a Deus, é através dessa ignorância que o diabo vai continuar te roubando. A pobreza glorifica a Deus, a miséria glorifica a Deus. Meu irmão, o despojamento sim, a generosidade sim. Não estou incentivando ninguém a se tornar um ganancioso, a se tornar alguém apegado às coisas materiais. Isso é uma desgraça, é uma maldição. Mas o dinheiro, ele pode ser usado para abençoar a sua vida e talvez a vida de muita gente. Depende da sabedoria com que você lidar com o dinheiro. Quantos querem sabedoria para lidar com o dinheiro? Cara, eu vou dizer uma coisa para você aqui. Esse ano, presta atenção, esse ano
Eu não sei se você vai perder muito dinheiro, tá? Mas esse ano você vai ganhar muito dinheiro. Vai digerindo. Porque segundo o pastor Jorge ministrou aqui, segundo a promessa do profeta Malaquias, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não abrir as janelas. A Bíblia não diz, se eu não abrir a janelinha do céu, aquela janelinha pequenininha, não, as janelas. Se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Diga assim comigo, bênção sem medida me pertencem em Cristo Jesus. Agora dá uma colher de chá para o teu irmão que não está acreditando muito, profetiza sobre ele, bênção sem medidas te pertencem, bênção sem medida te pertencem, bênçãos sem medida, bênçãos que não dá para medir, é sem medida, te perseguirão no ano 2018, te perseguirão no ano 2018. O que vocês acham de nós sermos generosos? Vamos profetizar para o pessoal da internet também. Bênção sem medida pertence a vocês que estão nos acompanhando pela internet. Bênção sem medida, janelas do céu abertas. Você vai ver tanto dinheiro como nunca viu na sua vida. O que você vai fazer com isso não depende só de Deus, depende de você. Por isso que a Bíblia fala sobre ter sabedoria para administrar. E a sabedoria, ela te ajuda a administrar o pouco. Seja fiel no pouco, seja sábio no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Agora, independente de você ser sábio ou não, vai ter bênção na sua vida. Eu vou orar para que a bênção não se torne maldição. Porque dependendo da maneira como você lida com o dinheiro que generosamente Deus dá para você, dependendo da maneira como você lida com as portas que Deus abre para você, dependendo da maneira como você lida com os milagres que Deus faz acontecer na sua vida, você pode levar tudo a perder. Eu e você, estou falando para mim e para você. A sabedoria se faz absolutamente necessária. Quantos entendem isso? Quantos querem que a sabedoria de Deus venha sobre você no ano 2018 como nunca antes veio? Bom demais, né, gente? Aleluia. Diga assim, pobreza, você não me pertence. Diga assim, miséria, escassez, privação, vocês não me pertencem. Em nome de Jesus, dê uma salva de palmas ao Senhor, aleluia. Vocês não me pertencem. Cara, espanta esse negócio aí, no nome de Jesus. Quem canta os males espanta, quem repreende os males espanta também. Os homens e a religião podem ver um fracassado. Você pode se ver um fracassado. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Você pode estar fracassado, mas você não é um fracasso. Faz parte, sabia? Os fracassos. Sabia que faz parte? A Bíblia chega a dizer, através do sábio Salomão, que o justo cai até 7 vezes. É lógico que não é o número exato. Ih, pastor, já caí 5, agora então falta mais 2. Não é o número exato. Fala que você cai várias vezes, muitas vezes. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O justo cai, mas ele se levanta. Os 100 maiores empresários dos Estados Unidos, hoje, os 100 maiores, o que menos quebrou 3 vezes. Teve empresário que quebrou 7, para se tornar o maior empresário, um dos maiores empresários. Entenda isso, não tenha medo de fracassar, não tenha medo de arriscar. Não foi isso que o pastor Fragara ensinou para nós aqui há alguns dias? Não tenha medo de sonhar sonhos grandes e altos e arriscar. Não tenha medo de arriscar, não tenha medo de correr riscos, não tenha medo de fracassar. Ainda que ele venha, Deus não te vê como fracassado, Deus te vê como mais do que vencedor em Cristo Jesus. Alguém está me entendendo aí, gente?
Deus me vê e vê você como um sucesso estrondoso. Deus não te vê como alguém que tem sucesso, Ele te vê como um sucesso. Você é o sucesso. Você é o sucesso. A partir do momento que você é o sucesso, tudo ao seu redor vai ser sucesso. Seu casamento vai ser sucesso, sua vida financeira vai ser sucesso, o seu ministério vai ser um sucesso, as suas relações interpessoais e sociais, a sua sociabilidade vai ser um sucesso, a tua saúde emocional vai ser um sucesso, porque você é um sucesso estrondoso aos olhos de Deus. Aleluia. Levante as mãos e diga assim: eu sou um sucesso estrondoso. Estrondoso. Não deixe de repetir a palavra estrondoso. Vamos lá. Eu sou um sucesso estrondoso aos olhos de Deus. Porque Ele me vê na perspectiva da cruz. Os homens da religião me veem como perdedor. Você pode se ver, mas Deus vê mais do que vencedor em Cristo. Os homens da religião podem desprezar você pode se autodesprezar, mas Deus nunca vai deixar de acreditar em você. Os homens da religião podem desvalorizar, você pode se desvalorizar, mas Deus nunca vai deixar de investir em você e ter você como precioso aos seus olhos. Não peça para Deus desistir de você. Sabe por que Ele não vai desistir de você? Porque Ele sabe quem você é. Você está pedindo para Ele desistir? Porque você se vê como Simão. Sabe por que Ele não vai desistir de você? Porque Ele não te vê como Simão, Ele te vê como Pedro. Você quer desistir porque você se vê como Simão, mas Ele não vai desistir porque Ele te vê como Pedro. Você quer desistir porque você se vê como Abraão, mas Ele não vai desistir porque Ele te vê como Abraão. Os homens da religião podem falhar com você e vão. Você pode falhar consigo mesmo, mas Deus vai cuidar de você em todo o tempo e jamais falhará. Jamais em tempo algum. Números 23:19, Ana diz o seguinte: Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Ele disse, Ele vai fazer. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aquele que começou a boa obra, Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ele é o princípio, Ele é o meio e Ele é o fim. Ele é o centro de todas as coisas. Caraca, a unção de Deus vai arrebentar junto com você nesse ano. Cara, eu sinto a unção. O Natan está por aí? Quem é que pode representar a vibe aí? Ah, tem um Joãozinho ali. Cara, a vibe Jesus Cristo. Vocês vão chegar mole a 500 pessoas até o final do ano. Eu sei que esse é um alvo que vocês têm. Mole. Cara, a nossa juventude, os nossos jovens vão ser homens e mulheres, rapazes e moças cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Vocês vão impactar essa cidade. Vocês vão ser fonte de inspiração para milhares e milhares de jovens que talvez hoje estejam nas drogas porque se veem como Simão, mas vocês vão ajudá-los a se ver como Pedro. Hoje eles se veem como Abraão, um pai ensimismado, um pai sem condições de ser filho, um pai estéril. Mas Deus diz: Abraão, você não é um pai estéril. Você não é um homem incapaz de frutificar e de fertilizar. Eu te vejo como pai de multidões. Os homens da religião podem te ver como desqualificado, mas Deus te vê como capaz e qualificado simplesmente pelo fato de você estar em Cristo. Obrigado, Deus. Desligaram. Acho que acabou aqui o gás. Louvado seja Deus. Opa! É porque o diabo não queria que você ouvisse isso aqui. Claro, claramente. Os homens da religião podem olhar para você e ver um medíocre. Você pode se ver medíocre, mas Deus te vê como alguém acima da média, e muito acima da média, porque Ele te vê em Cristo. Pastor, o senhor tem alguma base bíblica para isso? Sim. Ele olha para você e diz assim: eu te porei por cabeça e não por cauda. Estarás por cima, Estarás por cima. Estarás por cima.
Isso está queimando no meu coração. Estarás por cima. Chega de estar por baixo. Chega de estar por baixo. Chega de ser cauda. Igreja, chega de ser cauda. Meu irmão, chega de ser cauda. Minha irmã, chega de ser cauda. É hora de você ser cabeça e não cauda. Está por cima. Está por cima porque Deus te vê muito acima da média. Muito acima da média. Você tem coragem de dizer isso para a pessoa que está ao seu lado, à direita e à esquerda? Você está muito acima da média. Aos olhos de Deus você está muito acima da média. A mediocridade não te pertence. A mediocridade não te pertence. Eu estou na média, pastor, estou na média. 6, 5, 5,5. Não. Eu e você não fomos chamados para estar na média. Eu e você fomos chamados para resplandecer com Cristo, para brilhar a glória dele. Os homens podem te ver como um zero à esquerda, mas Deus te vê como um conquistador de nações. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Cara, você sabe por que eu tenho autoridade para falar isso para você, gente? Porque Deus me deu canções que conquistaram nações. Deus está dando para a Vibe, Deus está dando para a Nova Igreja Music músicas que vão conquistar nações. Graças a Deus pelo YouTube, graças a Deus pelas mídias digitais, Spotify, Google Play, Deezer, e por aí vai, cara. Glória a Deus. Deus olha para você e vê um conquistador de nações, alguém que vai abençoar. Abraão, você vai abençoar nações. Por que você não pode ser usado por Deus? Por que você não pode ser levantado? Me prova que você não pode ser levantado por Deus para abençoar nações. Eu quero que você me prove. Pastor, eu quero uma prova. Eu nasci em Abadiânia, pastor. Você nasceu em Abadiânia também, igual eu? Eu fui o 13º filho de uma família pobre, pastor. Eu cresci com a consciência de pobreza, até que Jesus entrou no circuito. Meu irmão, se Jesus entrar no circuito, esquece o que ficou para trás. Quando Jesus entra no circuito, esquece o que ficou para trás. Mas eu não tenho status social, eu não tenho nível, eu não tenho pós-graduação. Cara, você pode ter tudo isso, se você quiser, se você desejar. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você sabe por que Deus não satisfaz? Porque não tem desejos apresentados a Ele. Quais são os teus desejos para o ano 2018? Quais são os teus planos e projetos para os próximos 5 anos? Me diga, e vê se Deus não vai te abençoar, e vê se Deus não vai te mudar de patamar. Meu irmão, o prazer de Deus é te promover, o prazer de Deus é te exaltar, o prazer de Deus é honrar os seus filhos. Não aceita essa voz da religião que diz assim: você não está preparado para ser promovido. Isso vem do inferno, é uma voz que vem do inferno. Quem diz que eu preciso estar preparado? Cara, Deus vai me preparando no meio da bênção, no meio do sucesso, no meio da fama, sabe? O Espírito Santo vai estar me guiando, me conduzindo. Mas eu sinto tanta gente retraída. Desculpe, a imagem que vem a mim é muita gente aqui nessa noite com o freio de mão puxado, espiritualmente falando. Solta esse freio de mão. Solta esse freio de mão. Ambicione coisas maiores. Almeje coisas maiores. Sonhe com coisas maiores, meu irmão. Saia desse estado de mediocridade, porque aos olhos de Deus você não é medíocre. Embora você esteja medíocre, Ele te vê como um conquistador de nações. Vamos ficar em pé. Ministério, um conquistador de nações. Aplauda o Senhor. Espírito Santo, deixa eu ler isso aqui para você. Mais tarde os homens, incluindo o próprio sistema religioso e o próprio Abraão, viram o que no início só Deus viu. Eles viram Abraão. Mais tarde os homens, o sistema religioso e o próprio Simão viram o que no início só Jesus viu. Eles viram a Pedro. E assim como Deus vê você, Ele vê também os seus semelhantes.
aprenda a ver a si mesmo como Deus te vê, mas também aprenda a ver as outras pessoas como Deus as vê. Aleluia. É importante, é uma etapa importante. Sai do seu egoísmo, do seu egocentrismo, de estar ensimesmado. Esse é o ministério da igreja, ver os seres humanos como Deus os vê, e não como os homens e a religião os veem, e nem como eles mesmos se veem. A igreja é a única instituição espiritual que pode ver as coisas com a ótica de Deus. Eu vou passar 3 slides aqui para você, só para você entender, usando as mesmas frases. Olha só: os homens e a religião podem ver um pecador, você e eu vemos um justo totalmente perdoado. Os homens e a religião podem ver um doente, você e eu vemos alguém curado e já gozando de saúde plena. Os homens e a religião podem ver um pobre, você e eu vemos um rico e próspero em todos os seus caminhos, sem pobreza alguma. Os homens e a religião podem ver um fracassado, você e eu o vemos como um sucesso estrondoso, sem fracasso algum. Os homens da religião podem ver um perdedor, você e eu o vemos como mais do que vencedor em Cristo. Os homens da religião podem desprezar o nosso semelhante, mas nós nunca vamos deixar de acreditar nele, pois o amamos demais, exatamente como Deus o ama. Os homens e a religião podem desvalorizar o nosso semelhante, mas você e eu nunca vamos deixar de investir nele e de vê-lo precioso aos nossos olhos, como ele é precioso aos olhos de Deus. O homem e a religião podem e vão falhar com o nosso semelhante, mas você e eu vamos cuidar dele em todo o tempo e nos importar com ele em todo o tempo. Os homens e a religião podem ver no nosso semelhante um desqualificado, mas você e eu o vemos capaz e qualificado. Os homens e a religião podem olhar para o nosso semelhante e ver mediocridade, mas você e eu vemos alguém acima da média e muito acima da média. Os homens e a religião podem ver no nosso semelhante um zero à esquerda, mas você e eu o vemos conquistador de nações. Os homens e a religião podem ver no nosso próximo apenas mais um ser humano, mas você e eu vemos um filho de Deus, e um filho muito amado, em quem Deus, o Pai, tem todo prazer. Os homens e a religião podem estar vendo Abraão, você e eu vemos Abraão, exatamente como Deus o viu desde o início. Os homens e a religião podem estar vendo Simão, você e eu vemos Pedro, exatamente como Jesus o viu. Aleluia.